Você já se pegou imaginando, com um frio na espinha, como será o dia do juízo final? Talvez a sua mente desenhe uma cena sombria, um grande e intimidador tribunal celestial, onde cada erro seu será exposto em um telão para todo o universo ver. É uma imagem de medo, de condenação inevitável, um acerto de contas do qual ninguém escapa. Muitos de nós crescemos com essa visão quase cinematográfica do fim dos tempos, uma perspectiva que, embora busque nos alertar, acaba nos paralisando com um pavor constante. E se eu te dissesse que essa imagem, pintada por séculos de tradições e até por uma leitura superficial das Escrituras, está fundamentalmente incompleta? E se a verdade escondida nos textos sagrados fosse muito mais complexa, pessoal e, para alguns, surpreendentemente esperançosa? A verdade pode ser mais chocante do que a ficção. O maior erro que quase todos nós cometemos, e que talvez você esteja cometendo agora mesmo sem perceber, é acreditar que o juízo final é um evento único, uma única fila onde crentes e descrentes serão julgados pelos mesmos critérios. Essa confusão gera dois tipos de pessoas espiritualmente doentes: aquelas que vivem sobre um fardo esmagador de medo, achando que qualquer deslize pode lhes custar a eternidade, e aquelas que, por outro lado, se tornam perigosamente indiferentes, pensando que a graça divina é uma espécie de passe livre para a mediocridade. Ambos os extremos são armadilhas que roubam a sua paz e desvirtuam o propósito de Deus para a sua vida. Elas nascem de uma meia-verdade, e uma meia-verdade é quase sempre uma mentira inteira. A sua segurança eterna e a sua motivação para viver uma vida plena dependem de corrigir essa visão distorcida. Fique comigo até o final deste vídeo, porque a promessa que eu te faço é clara e transformadora. Juntos vamos mergulhar nos textos sagrados para desvendar a verdade que foi escondida à vista de todos. Você vai descobrir que a Bíblia não fala de apenas um, mas de múltiplos julgamentos, cada um com um propósito, um público e um resultado completamente diferente. Entender essa distinção é a chave que vai libertar você do medo da condenação e, ao mesmo tempo, te despertar de qualquer complacência espiritual. O que você vai aprender hoje não é apenas teologia para a mente, é uma revelação que vai realinhar seu coração, trocar sua ansiedade por preparação e o seu temor paralisante por um senso de propósito urgente e eterno. Você não vai querer perder um só detalhe. Para que possamos desmontar essa fortaleza de medo e confusão, precisamos ir diretamente à fonte de toda a verdade, a palavra infalível de Deus. Não vamos nos basear em opiniões, em tradições ou em achismos, mas naquilo que o próprio Espírito Santo revelou aos seus servos. Quero que você preste muita atenção, pois vamos analisar duas passagens bíblicas centrais. Elas podem parecer contraditórias à primeira vista, mas na realidade elas são como duas faces da mesma moeda da justiça e da soberania de Deus. A primeira se encontra no livro de Apocalipse, o livro que sela a revelação divina, descrevendo o fim de todas as coisas. A segunda está em uma carta pastoral e íntima do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ou seja, uma carta para a família da fé. Ambas falam de um tribunal, mas elas não poderiam ser mais diferentes em seu propósito e resultado. Primeiro, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. Ouça com o coração que João viu em sua visão. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você consegue sentir o peso e a solenidade desta cena? É um momento de justiça final, absoluta e inegável. Esta passagem é aterrorizante, e com razão. Ela estabelece a base para o julgamento final de todos que rejeitaram a Deus, mas aqui ela não conta a história completa. Agora, respire fundo e permita que a paz do Espírito Santo acalme seu coração enquanto nos voltamos para uma promessa feita diretamente a nós, os filhos de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo nos escreve algo completamente diferente. Ele diz o seguinte:
porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Observe a mudança crucial de palavras. Paulo não menciona o grande trono branco, mas sim o tribunal de Cristo. Este não é um julgamento para condenação, pois para aqueles que estão em Cristo não há condenação. Este é um tribunal de avaliação, de prestação de contas das nossas vidas como servos, uma cerimônia de galardões e recompensas. É um encontro familiar, onde o Pai avaliará como administramos os talentos que Ele nos confiou. Com essas duas cenas bíblicas em mente, a do trono branco e a do tribunal de Cristo, podemos agora diagnosticar com precisão a confusão que assola o coração de tantos. Talvez você se identifique com o primeiro sintoma, uma vida cristã baseada no medo. Você ama Deus, você busca fazer o que é certo, mas no fundo da sua alma existe uma voz persistente que sussurra que você nunca é bom o suficiente. Cada erro, cada falha, é vista não como um tropeço na jornada, mas como uma evidência que pode ser usada contra você no grande dia. Essa mentalidade te faz viver pisando em ovos espirituais, roubando a alegria da sua salvação e te impedindo de desfrutar da intimidade e da liberdade que Cristo conquistou na cruz. Você vive como um réu aguardando a sentença, quando, na verdade, já foi declarado filho e herdeiro. Mas existe outro extremo, uma outra vala tão perigosa quanto a primeira, a da complacência espiritual. Talvez você, ao entender a graça de Deus, tenha relaxado a um ponto de apatia. A sua mentalidade se tornou: se já estou salvo e perdoado, então a forma como eu vivo não importa tanto assim. Esta é uma das mentiras mais sutis e destrutivas que podem se infiltrar na igreja. A graça de Deus não é um passe livre para a indiferença, mas um convite para uma vida de gratidão e serviço apaixonado. Quem pensa assim também está confundindo os julgamentos. Por não compreender a realidade do tribunal de Cristo, onde nossas obras e a motivação por trás delas serão avaliadas para galardão, essa pessoa perde o senso de propósito eterno, a urgência de dar frutos e a maravilhosa oportunidade de ajuntar tesouros no céu. O que está em jogo aqui, meu amado, minha amada, não é apenas uma questão de interpretação teológica. É algo que afeta profundamente o seu dia a dia, a sua paz de espírito e o seu legado eterno. O medo te paralisa, te impede de tomar riscos pela fé, de usar seus dons com ousadia e de viver a vida abundante que Jesus prometeu. A complacência, por sua vez, te neutraliza, tornando seu testemunho ineficaz e sua vida espiritualmente estéril. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo. Um cristão que não vive na plenitude do seu chamado. O inimigo de nossas almas se deleita com essa confusão, pois um crente amedrontado ou um crente acomodado são igualmente inofensivos para o reino das trevas. Por isso precisamos de clareza e precisamos dela agora. Não podemos mais nos dar ao luxo de viver em meio a essa névoa de incerteza espiritual, especialmente nos dias em que vivemos, dias que apontam para a breve volta do nosso Senhor. A sua liberdade e o seu propósito dependem de colocar cada verdade em seu devido lugar. A verdade não apenas nos informa, ela nos liberta. E a revelação que vamos começar a desvendar agora é a chave que abre a porta para uma vida de confiança, coragem e paixão por Jesus. Chegou a hora de substituir o medo pela santa responsabilidade e a complacência pela santa ambição de agradar aquele que nos amou primeiro. Prepare-se, pois a verdade vai brilhar. E aqui está a revelação principal, a chave de ouro que abre a porta da compreensão e expulsa as sombras do medo. A verdade que muda tudo é esta: o juízo final, como um evento único e genérico, simplesmente não existe na Bíblia da forma como imaginamos. O que a palavra de Deus nos revela são múltiplos eventos de julgamento com propósitos e públicos distintos. Para você, que é um filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, o seu destino não é o grande trono branco da condenação. O que te aguarda é o tribunal de Cristo, um lugar de avaliação e recompensa. Por outro lado, para todo aquele que conscientemente rejeitou o presente da salvação, o que resta é o grande trono branco da justiça final. São dois destinos, duas realidades, dois tribunais completamente diferentes, e a sua decisão nesta vida determina perante qual deles você irá comparecer. Então deixe esta verdade inundar a sua alma agora mesmo. Para você, que é um crente fiel, a questão do seu destino eterno já está resolvida.
O seu julgamento pela condenação do pecado aconteceu há 2000 anos, na cruz do Calvário. Jesus tomou o seu lugar, ele recebeu a sua sentença. O seu nome já foi escrito, com tinta indelével de sangue, no livro da vida do Cordeiro. Portanto, o tribunal de Cristo não tem o poder de te mandar para o inferno. Contra ele é um momento glorioso onde o Senhor irá te recompensar por cada ato de fidelidade, por cada oração secreta, por cada serviço prestado em seu nome. Não é um tribunal de condenação, mas um pódio de premiação. É a avaliação amorosa de um pai sobre como seus filhos usaram a herança que ele lhes confiou. Essa mesma verdade que traz uma paz indescritível ao coração do crente deve soar como o mais amoroso e urgente dos alarmes para aquele que ainda está indeciso. O grande trono branco é uma realidade inegável para todos os que não estão cobertos pelo sangue de Cristo. E lá, o critério de julgamento são as obras, justamente porque a obra perfeita de Cristo foi rejeitada. Os livros de cada ato, palavra e pensamento serão abertos, não para encontrar uma justificativa para a salvação, porque isso seria impossível, mas para demonstrar a perfeita justiça de Deus na condenação. Este não é um Deus tirano que se alegra na punição, mas um Deus santo que deve julgar o pecado. Compreender a finalidade deste trono deve gerar em nós não apenas um santo temor, mas uma compaixão desesperada por aqueles que caminham em direção a ele. Vamos agora aprofundar nosso entendimento com o nosso primeiro ponto de clareza. Grave isto em seu coração. O Tribunal de Cristo é um evento futuro, exclusivo para a Igreja, para aqueles que foram salvos pela fé em Jesus. O seu propósito não é determinar salvação, pois isso já foi garantido na cruz, mas sim avaliar as nossas obras, o nosso serviço, a nossa vida como cristãos, para nos conceder recompensas ou galardões eternos. Pense nisso não como um tribunal criminal, mas como uma cerimônia de premiação no final de uma grande competição, ou a avaliação de um pai amoroso sobre como seus filhos administraram os bens da família. A questão ali não será, você é meu filho, pois isso já está estabelecido, mas sim, meu filho, o que você fez com tudo que eu te dei? É um momento de prestação de contas, de revelação e de recompensa. A Bíblia nos dá uma ilustração perfeita e poderosa disso na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. O apóstolo descreve nossa vida como uma construção sobre o único fundamento possível, que é Jesus Cristo. Sobre essa base, alguns edificam com ouro, prata e pedras preciosas, enquanto outros usam madeira, feno e palha. Paulo então adverte que o dia do Senhor revelará a qualidade da obra de cada um, porque ela será aprovada pelo fogo. O ouro, a prata e as pedras preciosas, que representam obras feitas como motivação pura para a glória de Deus, resistirão ao fogo e seu construtor receberá recompensa. Já a madeira, o feno e a palha, que simbolizam obras feitas por vaidade, egoísmo ou de forma negligente, serão consumidos. O construtor perderá seu galardão, mas ele mesmo, o texto faz questão de frisar, será salvo, todavia, como que pelo fogo. Para trazer isso para o nosso dia a dia, imagine 2 funcionários encarregados de construir uma casa para o seu chefe, a quem ambos amam e respeitam. O primeiro usa os melhores materiais, dedica tempo aos detalhes invisíveis, reforça a fundação e trabalha com excelência, mesmo quando ninguém está olhando, pois seu desejo é honrar o chefe. O segundo, apressado e querendo mostrar serviço, usa materiais mais baratos, foca na aparência externa, pinta as paredes com capricho, mas negligencia a estrutura. No dia da vistoria, o chefe, que conhece cada detalhe da construção, traz um perito para testar a casa. A primeira casa é aprovada com louvor e o funcionário é grandemente honrado e recompensado. A segunda, apesar de bonita por fora, não passa no teste de segurança e sua estrutura é condenada. O funcionário não é demitido, pois é da família, mas ele perde a honra e a recompensa que poderia ter recebido. Então, a aplicação prática para a sua vida, hoje, é começar a viver com uma perspectiva eterna. Pergunte a si mesmo com sinceridade diante de Deus:
Com que material eu estou construindo a minha vida sobre a rocha que é Cristo? O que te motiva a servir na igreja, a ofertar, a orar por alguém? Você faz isso para ser reconhecido, para aliviar a culpa, ou por um amor genuíno e um desejo de glorificar a Deus? Cada dia é uma oportunidade de ajuntar tesouros no céu, de construir com ouro, prata e pedras preciosas. Comece a avaliar não apenas o que você faz, mas por que você faz. Pois é a motivação do coração que Deus irá provar no fogo, e é isso que determinará o peso da sua coroa de glória. Agora, com o coração preparado, precisamos nos mover do ambiente familiar do tribunal de Cristo para a solene corte da justiça final. Nosso segundo ponto de clareza é inescapável. O juízo do grande trono branco é o destino final e inevitável para toda a alma que deixou esta vida, tendo rejeitado a oferta de salvação em Jesus. Seu propósito é executar a justiça perfeita e final de um Deus santo sobre o pecado. É crucial que você entenda que nenhum verdadeiro crente em Cristo estará nesse julgamento como réu. Este é o tribunal para aqueles que, ao longo de toda a sua vida, se recusaram a ter seus nomes inscritos no livro da vida. É o fim da linha, o ponto final da história humana para o sistema deste mundo, onde a paciência de Deus dá lugar à sua justiça irrevogável. Voltamos àquela cena poderosa e assustadora de Apocalipse, capítulo 20. João descreve um trono tão puro e santo que a própria criação, o céu e a terra, fogem da sua presença. Diante dele estão os mortos de todas as classes sociais, grandes e pequenos. E então, o detalhe crucial: abriram-se os livros, no plural. Estes são os registros de cada vida vivida longe de Deus, cada palavra, ato e intenção. As pessoas ali são julgadas segundo as suas obras. Mas então, um último livro é aberto, no singular, o livro da vida. E o veredito final não se baseia na balança entre obras boas e más, que jamais poderiam salvar alguém, mas sim em uma única e terrível constatação: a ausência do nome naquele livro. A condenação não é arbitrária, é a consequência natural de uma vida inteira de rejeição ao autor da vida. Imagine um homem que cometeu um crime e está no corredor da morte. Pouco antes da execução, o governador emite um perdão presidencial completo e incondicional. Um mensageiro corre para entregar o documento, que garante vida e liberdade. Tudo o que o prisioneiro precisa fazer é aceitar e assinar o recebimento do perdão. Mas por orgulho ou incredulidade, ele se recusa. Ele rasga o documento e diz: "Prefiro ser julgado por meus próprios méritos. Tenho certeza de que fiz mais coisas boas do que ruins." Diante dessa recusa, a lei não tem outra opção a não ser seguir o seu curso. A execução acontece não porque o governador era cruel, mas porque o perdão, a única via de salvação, foi deliberadamente rejeitado. Esta é a trágica ilustração de quem enfrenta o grande trono branco, tendo rejeitado o perdão que Jesus ofereceu. Portanto, a aplicação desta verdade para nós, que já recebemos o perdão, é sóbria e urgente. A realidade do grande trono branco não deve nos causar medo, mas deve acender em nós uma chama de compaixão e um senso de missão. Pense agora mesmo nas pessoas que você ama: seus pais, seus irmãos, seus amigos, seus colegas. Você tem a certeza de que o nome deles está no livro da vida? Entender este juízo transforma a evangelização de uma obrigação religiosa em um ato desesperado de amor. É como ver uma casa em chamas e saber que você tem a única chave da porta de saída. A aplicação é prática. Ore nominalmente por essas pessoas. Peça a Deus uma oportunidade de compartilhar a verdade com amor. E viva de uma forma tão cheia de esperança que eles perguntem a razão da sua fé. Finalmente, chegamos ao nosso terceiro e último ponto de clareza. Uma verdade que conecta a eternidade com o nosso dia a dia de forma poderosa e, para muitos, surpreendente. A Bíblia revela que haverá também
um momento específico de avaliação conhecido como o juízo das nações. Este juízo, conforme descrito por Jesus em Mateus 25, não se concentra na teologia que professamos com nossos lábios, mas na compaixão que demonstramos com as nossas mãos. Ele revela que a fé verdadeira e salvadora inevitavelmente transborda em ações de amor e misericórdia para com os necessitados. Não se trata de salvação pelas obras, jamais, mas sim da verdade de que um coração verdadeiramente transformado por Cristo produzirá obras que evidenciam essa transformação. É o teste prático que separa a fé genuína da religiosidade. O próprio Jesus nos pinta este cenário vívido em Mateus capítulo 25. Ele descreve o Filho do Homem retornando em glória, assentado em seu trono e separando todas as nações como um pastor separa as ovelhas dos bodes. As ovelhas, à sua direita, o rei diz: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. O detalhe mais chocante é a resposta, tanto das ovelhas quanto dos bodes. Ambos perguntam: Senhor, quando foi que te vimos assim? Eles não tinham percebido que, ao servir ou ao negligenciar um destes meus pequeninos irmãos, estavam servindo ou negligenciando o próprio Cristo. Jesus se identifica de forma inseparável com os pobres, os doentes, os presos e os marginalizados. Para ilustrar, imagine que o dono de uma grande empresa quer promover um de seus gerentes a uma posição de alta confiança. Em vez de apenas analisar planilhas e resultados, ele se disfarça de faxineiro e passa uma semana trabalhando no escritório desse gerente. Ele observa como é tratado, se recebe um bom dia, se é tratado com dignidade ou com desprezo. Ele observa como o gerente trata os outros funcionários de baixo escalão, o entregador, a recepcionista. Ao final da semana, em uma reunião com a diretoria, ele revela a sua identidade. A promoção não é dada baseada nos relatórios de performance, mas na evidência do caráter demonstrado no tratamento dado àquele que parecia ser o mais insignificante de todos. O chefe entende que, como você trata o menor, revela como você realmente é. A aplicação desta verdade é um bisturi que vai ao profundo da nossa alma. Ela nos obriga a olhar para além das nossas atividades religiosas e avaliar a autenticidade da nossa fé na vida real. Como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada em troca? O garçom, o frentista, a pessoa em situação de rua, o colega de trabalho que todos ignoram. Você consegue enxergar a imagem de Cristo neles? A sua fé te move à ação, à generosidade, ao sacrifício, ou ela está confortavelmente trancada dentro da igreja? A lição de Jesus é clara. A nossa resposta ao sofrimento humano é a nossa resposta direta a ele. E no dia da avaliação, nossas ações de amor serão a mais alta evidência de que o seu amor verdadeiramente habita em nós. E agora, com toda essa clareza, a névoa da confusão se dissipou. A verdade da palavra de Deus foi exposta. Você entende a diferença crucial entre o tribunal de Cristo, um lugar de recompensa para os filhos, e o grande trono branco, um lugar de justiça final para os que rejeitaram o Pai. E por isso, você não pode mais permanecer o mesmo. Você se encontra, neste exato momento, em uma encruzilhada espiritual. Silenciar este vídeo e seguir com sua vida como se nada tivesse acontecido já é uma decisão com consequências eternas. A pergunta que ecoa do céu para você, pessoalmente, neste exato instante é: diante de qual trono você está se preparando para comparecer? Esta não é uma tentativa de manipulação pelo medo, mas um apelo de amor para que você encare a realidade mais importante de toda a sua existência. Se enquanto eu falava, o seu coração foi tomado por uma santa inquietação, se você percebeu com uma clareza assustadora que o seu caminho atual te leva diretamente para o grande trono branco, então este é o momento mais crucial da sua vida. Ouça com atenção, a porta da graça ainda está aberta. Jesus, o juiz daquele grande dia, é também o Cordeiro que morreu no seu lugar para te livrar da condenação. A decisão que você precisa tomar é hoje, agora. É a decisão de parar de confiar nas suas próprias obras e se lançar completamente sobre a obra perfeita de Cristo na cruz.
É reconhecer seu pecado, se arrepender e convidá-lo para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Não espere um sentimento, não espere amanhã. A Bíblia nos alerta que o tempo é curto, a sua eternidade é decidida nesta vida. E para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que já tem a paz e a segurança da salvação em seu coração, para você que sabe que seu nome está escrito no livro da vida, a decisão é de outra natureza, mas igualmente urgente. A sua escolha hoje é sobre como você vai viver o resto dos seus dias nessa terra. Você vai continuar vivendo uma vida morna, complacente, construindo com madeira, feno e palha, para chegar no tribunal de Cristo de mãos vazias e apenas ser salvo como que pelo fogo? Ou você vai decidir hoje começar a viver com um propósito eterno? A sua decisão é a de intencionalmente buscar o ouro, a prata e as pedras preciosas, investindo seu tempo, seus dons e os seus recursos para a glória de Deus, para que naquele dia você possa ouvir do seu Senhor: "Muito bem, servo bom e fiel." Se você tomou uma dessas decisões hoje, seja a de entregar sua vida a Cristo ou a de dedicar sua vida a Ele com um propósito eterno, eu quero te convidar a selar este momento. Não deixe que a emoção passe e que tudo volte a ser como antes. Vá agora mesmo na seção de comentários e escreva esta frase com toda a sua fé, como uma declaração profética sobre seus dias: "Eu me preparo para o tribunal de Cristo." Este ato não é apenas para engajar o vídeo, mas para ser um marco na sua jornada, um memorial público da decisão que você tomou hoje diante de Deus e dos homens. E se essa mensagem te abençoou, te trouxe clareza e despertou sua alma, deixe a sua curtida para que essa verdade alcance mais corações e compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama e que precisam urgentemente desta revelação. Lembre-se sempre, você é filho, você é filha e o seu pai te aguarda não com uma vara de punição, mas com coroas de glória. Para continuar crescendo nessa jornada e se fortalecendo na palavra, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que você nunca perca o alimento espiritual que Deus tem preparado para você. E agora que você entende a importância de se preparar para o tribunal de Cristo, a pergunta é: como viver essa vida que gera recompensas eternas? A resposta está no poder que Ele mesmo nos deu. Por isso, seu próximo passo é mergulhar nesse conhecimento, assistindo ao nosso vídeo completo sobre os 9 dons do Espírito Santo. Descubra qual deles Deus já colocou em você. Clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela e vamos juntos descobrir as ferramentas divinas para a sua jornada.